Pessoal, para tudo, porque o que eu vou te contar agora é surreal, você não pode perder. Sabe o Felipe Neto, aquele que sempre apoia o governo petista, o grande porta-voz da esquerda? Ele acabou de ser condenado. É isso mesmo, o maior influenciador da esquerda está agora na mira da justiça. Parece que quem apoia esse desgoverno corrupto está com o rabinho preso. E a cada dia mais, aliados da esquerda estão caindo como dominós. A derrocada da esquerda está acontecendo e eu estou aqui para trazer todos os detalhes dessa queda histórica. Mas calma aí que não para por aí, isso é só o começo. Se preparem que eu trago aí mais novidades. O Alexandre de Moraes está sendo colocado de escanteio, sendo derrubado do STF, é isso mesmo. Ele está na mira dos Estados Unidos, eu vou trazer para você todos os detalhes. Além disso, o Elon Musk está dando uma jogada de mestre em cima dele, que realmente o Moraes está sendo colocado já de escanteio, porque a gente sabe, e todo mundo lá no STF sabe, que não tem condição, a casa caiu para ele, então é melhor ele não ser o protagonista quando isso acontecer. O Elon Musk deu uma cartada, pessoal, que agora se o Moraes tentar fazer alguma coisa, vai pegar muito mal para ele, vou trazer todos os detalhes. Mas o vídeo não para por aí. Mas antes de seguir com as novidades, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo se você apoia a verdadeira democracia, pessoal. Vamos fazer esse movimento crescer cada vez mais, que a gente não pode aceitar a esquerda acabando com o Brasil do jeito que vem acontecendo com Lula, com o único prefeito que é petista nos capitais, colocou lá mais de 600 assessores do PSOL e do PT. A gente não pode achar isso normal. Temos novidades também a respeito do caso Marçal e Bolsonaro. Com o crescimento do Pablo Marçal, o pessoal ali do Ricardo Nunes, está todo mundo desesperado, querendo que Bolsonaro entre no jogo. Eu vou trazer para vocês como é que está o cenário. O Bolsonaro não parece que está fazendo muita questão de apoiar o Ricardo Nunes. E o Lula, depois da quase queda do avião dele, agora trago novidades, tem gente falando em sabotagem. E o Lula, antes de voar, ele soltou mais uma, assim, daquelas pérolas que ninguém... Tem hora que é melhor ser surdo do que ouvir essas coisas que o Lula fica trazendo para a imprensa. Então, fica até o final do vídeo, que tem muita informação importante para vocês. Vamos começar falando do caso Bolsonaro. Estão falando que ele está deixando o Ricardo Nunes de lado e agora estão pressionando ele e muito para que ele apoie o Ricardo Nunes. Isso porque há 2 pesquisas atrás o Nunes tinha distanciado do Marçal, depois do episódio da cadeirada. Então o pessoal falou, o Marçal já é carta fora do baralho. Nunes apareceu em primeiro em várias pesquisas ou até em segundo, mas na última pesquisa o Marçal está muito colado com o Ricardo Nunes. E o Marçal é aquele cara, pessoal, goste ou não goste dele, você que é de esquerda que não gosta dele, tem que ter certeza que ele é muito inteligente. Ele saiu ali do nada, começou a subir 8, 10, 15%, ficou entre os 3 primeiros. Daí, de repente, ele começa a falar, gente, você que não vai votar em mim, vota na Tabata. Então começou a tirar voto do Nunes e do Boulos, os principais adversários dele. E começou a fazer campanha, começou a se aliar com Nicolas Ferreira, Carla Zambelli e Zé Trovão e várias outras figuras que são fiéis apoiadores do Bolsonaro. Então ele começou a ganhar público também. Então o pessoal do Nunes já estava dando como Marçal como enterrado, está desesperado. Tanto que o Tarcísio hoje tomou um cafezinho da manhã com o Bolsonaro para tentar convencer ele a apoiar o Ricardo Nunes, porque ele sabe que se o Marçal ganhar, aumenta a chance do Boulos no segundo turno, porque o Boulos tem uma rejeição muito alta, o Marçal também tem uma rejeição muito alta, porque ele fala muita coisa, agrada muita gente, mas desagrada muita gente também. O Nunes seria aquele candidato que no segundo turno não teria como ele perder do Boulos. Então o Tarcísio está desesperado. O Bolsonaro, saiu uma matéria aqui no Globo, mas eu meio que discordo, que ele distribui broncas e cobranças entre aliados que apoiam Pablo Marçal. Vocês acham que o Bolsonaro está ligando, pessoal? O Bolsonaro só está preocupado realmente se o Boulos ganhar. Daí vamos falar realmente que ele não se posicionou, ele foi um dos culpados, mas o Marçal realmente é o que representa a direita, e tem muita gente apoiando, porque ninguém gosta do Nunes. O Nunes tem um histórico muito ruim, o Nunes é muito voltado ao centro, era parceiro do PSDB, e a direita não quer isso. A verdadeira direita está querendo que o Bolsonaro apoie o Pablo Marçal, mas ele está ali em cima do muro, ele não quer se desgastar nem com um lado, nem com o outro. Com certeza no segundo turno ele apoia
quem for contra o Boulos, se o Boulos for para o segundo turno. Se der aí Marçal e Nunes, vai ficar uma disputa bem interessante para quem o Bolsonaro vai apoiar. Nesse caso, acho que ele apoia o Nunes, porque todo mundo do Boulos migraria para o Nunes, então seria muito difícil o Marçal ganhar. Mas vamos aguardar os próximos episódios. O Bolsonaro não quer se desgastar, apoiar um lado e acabar tendo a sua base fiel, acabar virando contra ele. Até o Zema disse que o Marçal, em 2026, pode rachar a direita. Imagine, entre o Tarcísio e o Marçal, muita gente da direita, quem vocês votariam? No Marçal ou no Tarcísio Freitas? Deixa aqui no comentário que eu quero saber a opinião de vocês. É um possível cenário em 2026. Pessoal, dá uma olhada só. O piloto de Lula declarou urgência logo após a decolagem. Então, assim como fez uma curva para a direita, ele começou a falar pam, 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 pam. E essa expressão faz parte do vocabulário padronizado pela Organização da Aviação Internacional para a comunicação durante voos. Ela denota condições de urgência. Numa adaptação do francês, pane. É usada em situações menos sérias do que mayday para perigo. Mas o piloto viu que tem alguma coisa, agora vai ser feita uma investigação. Será que tentaram sabotar o avião de Lula, pessoal? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. O Lula que ficou lá no México novamente passando vergonha. Dá uma olhada no que ele disse. Ele disse que é inexplicável que a ONU não faça nada contra Israel. Conversar em vez de só saber matar. Ele disse que Israel só sabe matar e que a ONU não está fazendo nada. Ora, pois, um país que estava fora da guerra, o Irã, jogou centenas de mísseis em Israel. E o presidente lá da ONU simplesmente falou, olha, gente, tem que parar a escalada. Não condenou o Irã em nenhum momento. Então, devido a isso, Israel declarou o secretário-geral da ONU persona não grata. Ele acusa o secretário de apoiar terroristas, estupradores e assassinos. Com isso, o secretário-geral da ONU, o Guterres, não pode mais entrar em Israel. Foi proibido. Porque realmente, igual Lula critica Israel, mas quem que financiou esses grupos terroristas? E agora, quem jogou bomba em Israel? Por que o Lula não fala que Irã está errado em entrar na guerra? O Lula não falou nada, pessoal. O Lula está sempre do lado errado da história. Sempre pega o vira-lata da situação, fica ali sempre provocando. Depois que o cachorro grande dá uma patada, o cachorro grande que é o culpado. Então o Lula, mais uma vez, lá no México, antes dessa presepada toda que ele fez aí, ele atacou Israel novamente. O Brasil que sempre foi visto como um país neutro, porque a briga deles lá, a Palestina, Israel, vem de séculos atrás, desde a época de Cristo. Então, de repente, Lula acha que o Brasil tem que apostar tudo na Palestina, tudo no Líbano com o Hezbollah. E quando Israel ataca, o Israel é o culpado. Essa é a visão do nosso presidente, que está sempre do lado errado. E ele se mete muito lá. Aqui que o Maduro está deitando e rolando do lado dele, ele fica quietinho, falou que não vai reprimir o Maduro, senão a população vai sofrer. Então ele apoia ditador, ele não combate ditador, ele está sendo conivente com o ditador, então ele está apoiando um ditador. Mas pessoal, vamos lá, que esse vídeo tem mais novidades. Vamos falar agora do queridinho do Lula, o Felipe Neto, que também rodou. Depois a gente fala tudo sobre o caso Moraes. Justiça de Brasília condena Felipe Neto devido a danos morais causados a Arthur Lira. O Felipe Neto, que acha que pode xingar todo mundo, pode deitar e rolar, está no mundo dele lá no canal do YouTube, ele falou o que ele quiser. Ele foi convocado para uma comissão, para um debate, e ele chamou o Arthur Lira de excrementíssimo. Então o Lira entrou na justiça contra ele e o Felipe Neto foi condenado a pagar R$20 mil por danos morais. Em relação ao dinheiro, não é nada que o Felipe Neto é bilionário, mas na questão da marca dele, pega muito mal. É uma grande derrota que a esquerda tem novamente. A Deolane já foi para a cadeia, Felipe Neto sendo condenado, Lula foi condenado contra o Bolsonaro no caso dos móveis, então vem mostrando essas condenações. Então não acontece algo mais grave, porque a gente sabe quem encobre o Lula, né, pessoal? Então, infelizmente, até tiraram ele da prisão. Muita gente fala que ele foi absolvido, ele não foi. Cancelaram aí o processo dele porque mexeram um monte de pauzinho lá, falam que foi julgado errado. Mas a gente sabe de toda a história
E vem aos poucos brotando ali, ministro dele entrando em escândalo, Lula sendo condenado, Felipe Neto sendo condenado, Deolane sendo presa. Então, esse é o governo de Lula. E agora o Alexandre de Moraes, pessoal. Vamos falar só um pouco para você ter ideia como o Lula tá tão mal. A aprovação dele caiu novamente. Então, começou lá em 2023 com 56%, foi para 60%, foi caindo. Estava com 54% e caiu para 51%. E a rejeição, essa não é maior do que no comecinho desse ano, em torno de fevereiro, março. Mas estava com 45% de rejeição, 51% de aprovação. Então o Lula vem caindo pelas tabelas, o Lula vem aí, pessoal, depois de ir lá discursar na ONU, falar de meio ambiente, com o Brasil pegando fogo, a situação pegou muito mal para ele. Totalmente demagogo, tanto que a Marina estava lá, em vez de estar aqui no Brasil, ajudando a apagar o fogo. Então dá uma olhada só, 3 bombas de Moraes, pessoal. Começando, o Zanin, ele está substituindo o Moraes para presidir a primeira turma. Então o Zanin, que era o advogado do Lula, está substituindo o Moraes. Pra gente brasileiro não muda em nada, o Zanin é tão ruim igual, aí é advogado do Lula, seria a mesma coisa que o Dino entrasse lá também, que era ministro do Lula. Mas o que isso quer dizer, pessoal? O Moraes está perdendo força. Essas decisões monocráticas dele, uma hora a água vai bater naquele lugarzinho do Moraes. E quando isso acontecer, imagina ele sendo o líder do STF, vai pegar muito mal para ele. Então já estão tirando o Moraes de cena para quando acontecer alguma coisa, quando ele for derrubado, ele não tá ali no protagonismo. Porque realmente, olha os movimentos que estão acontecendo. O Elon Musk disse que vai pagar essa nova multa que ele aplicou. Então, Moraes colocou uma multa de 10 milhões, pessoal. Quem é que aplica uma multa de 10 milhões? Tem que ser algo muito grave. Nem nas queimadas a gente vê multas tão altas assim, salvo algumas exceções. Então, Moraes aplicando multas pesadas para quê? Fala, Musk, não volta com o Twitter, por favor, não volta com o X. Mas o Musk, ele falou, vou pagar. Porque a última condição que vai faltar do Musk cumprir é assinar uma papelada que o Moraes quer de não recorrer de forma alguma nenhuma decisão do Moraes. Daí o Musk, pessoal, vai soltar os cachorros em cima do Moraes, porque aonde na legislação brasileira as pessoas não podem recorrer às decisões. Então o Musk, ele aposta alto, ele aposta muito alto e pode ter certeza que ele vai dar um truco ali com o zap na mão, na testa do Moraes, porque se ele pagar a multa, ficar sendo essa a única condição para o X não voltar, você pode ter certeza que ele vai fazer um barulho. Daí sim o mundo inteiro vai se voltar contra o Moraes. Já tem várias instituições contra, eu vou mostrar aqui, mas o mundo vai se rebelar. Dá uma olhada só o que aconteceu. O Partido Republicano dos Estados Unidos apresentaram um projeto contra Moraes no Congresso dos Estados Unidos. Então foi protocolado no dia de ontem um projeto de lei que, se aprovado, restringe cooperação financeira entre o judicial norte-americano e brasileiro. Trata-se de uma resposta à decisão do ministro do STF de bloquear o X no Brasil. A proposta também pode barrar o financiamento a entidades que combatem a desinformação e assessoram a justiça eleitoral brasileira. Então, o texto ele proíbe que os Estados Unidos aceitem pedidos de entidades estrangeiras por cooperação de medidas judiciais, caso o procurador-geral do país contaste que a solicitação causará ou facilitará a censura ao direito à liberdade de expressão estabelecido na primeira emenda da Constituição americana. Então, a censura vai contra. Se o Brasil quiser censura, eles vão barrar tudo. Então o projeto é liderado pelo republicano Chris Smith. Segundo o congressista, houve apoio do governo do presidente Joe Biden e da vice-presidente a Kamala Harris, ambos do Partido Democrata, à censura do Brasil. Então, o Lula acha que vai ficar falando que os Estados Unidos é mauzão, que Venezuela é um coitado, que todo mundo que o Hamas é coitado, o Hezbollah é coitado, e não é coitado, e não vai acontecer nada. Estados Unidos é um país de direita, quem quer que ganhe. O Trump é mais direita ainda, mas os Estados Unidos não toleram esse tipo de joguinho que o Lula tá fazendo. Então, até os democratas estão apoiando esse projeto, porque eles sabem que o Lula é um cara perigoso. Eu tenho certeza que o Biden se arrependeu amargamente
em ter meio que feito uma campanha contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma ameaça contra a democracia. Acho que ele está vendo quem que é uma ameaça à democracia no Brasil com a vitória do Lula. Mas, pessoal, Lula passando vergonha internacionalmente novamente, Felipe Neto condenado, Moraes, a casa caindo pro lado dele. A gente só tem de direita que resolver esse embate aí entre o Bolsonaro e o Pablo Marçal, que pode gerar algo ruim. Imagine o Boulos ganha uma eleição em São Paulo, que tragédia seria para a direita uma eleição ganha pela direita. Caso o Boulos ganhe, a coisa vai ficar feia, daí podemos ter problema. Mas vamos aguardar os próximos passos. Te vejo aqui no próximo boletim. Já se inscreve no canal se você apoia o movimento da verdadeira democracia. Muito obrigado a todos.